Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3, agora iniciando um novo tópico. Nós estamos na parte do nosso curso em que nós falamos a respeito de integração de função de duas ou três variáveis reais a valores reais, que é uma generalização da integração que você já conhece, mas para uma variável lá no cálculo 1. Né? Essa primeira aula é introdutória, nós temos uma aula muito técnica, né? Que você vai encontrar muito pouco exercício que a gente vai fazer no nosso curso a respeito da parte desta aula, mas é uma aula importante para que você se atente aos conceitos prévios mesmo, né? Para você ficar atento sobre o que significa integral, o valor da integral e aí algumas propriedades, algumas coisas interessantes que talvez não haja lá similar ou tão similar assim lá no cálculo 1, tá bom? Vamos lá, vamos definir primeiro uma integral dupla. Integral dupla aqui já está levando o termo duas variáveis implicitamente, dupla porque são duas variáveis. Lá no cálculo 1 ou no cálculo 2, sei lá, você tinha integral simples, né? Aqui a gente vai ter integral dupla e também vamos definir mais para frente nesse curso integral tripla, tá bom? Bom, vamos então lembrar que nós estamos trabalhando com funções f de xy no R2, então são funções que saem de um domínio no conjunto do R2 e chegam nos reais. Essas são as funções que nós estamos estudando durante este curso todo, e aí eu gostaria que a gente fixasse o nosso olhar num retângulo do R2. Aqui eu vou fazer uma figura, eu vou fazer o retângulo todo no primeiro quadrante, só para a gente poder enxergar bem o que está acontecendo, mas não precisaria ser. Podia ser um retângulo em qualquer parte do plano, tá bom? Inclusive preenchendo os 4 quadrantes e coisas assim, desde que ele seja, claro, finito e limitado, né? Retângulos a gente sempre consegue escrever assim, poxa, esse lado aqui, ele tem... são retângulos que eu quero com bases paralelas aos eixos, então ele começa em A e termina em B, e aqui ele começa em C e termina em D. Então observe que este aqui é um retângulo, esse retângulo aqui, ele é um intervalo AB fechado da reta daqui, né? Cartesiano com um intervalo fechado da reta aqui, então de C até D, tá bom? Então um retângulo com bases paralelas, né, com lados paralelos aos eixos, a gente pode escrever sempre assim como produto cartesiano de dois intervalos fechados na reta. Então é assim que nós estamos considerando o nosso conjunto a princípio, tá bom? Então é assim que nós vamos começar a trabalhar. Bom, aí, sendo assim, vamos lá. Nós chamamos de partição deste retângulo a um conjunto de retângulos dentro deste. Como assim? Bom, nós vamos pegar o intervalo AB, eu vou fazer o desenho e aí a gente já entende melhor o que está acontecendo. Eu vou pegar o intervalo AB e vou dividir em pedacinhos, não precisam ser elementos do mesmo tamanho, um pode ser mais espaçado que o outro. E cada elemento aqui eu vou chamar de um certo xi, x0, x1, x2, x3, x4, até um certo xn, ok? Então o primeiro é o x0, o último é o xm, deixa eu colocar a letra que eu estou usando aqui no slide que é melhor, xm, ok? Mas vejam que eu estou dando intervalinhos aqui, então os xi e xj são extremos de intervalos que tem gente, né? Bom, e vou fazer a mesma coisa aqui no eixo vertical. Então aqui eu vou estabelecer, sei lá, pedacinhos, tá vendo? E aqui o meu C vai ser o certo y0, depois eu vou ter um y1, um y2 e assim por diante até chegar no certo yn, tá bom? Ao fazer isso, vocês podem perceber que eu particionei os intervalos. Mas com essas partições de intervalo eu posso particionar mais ainda, eu posso particionar o retângulo. Olha só, ó, em cada partição dessa aqui, vamos traçar retas paralelas ao eixo y que estejam na posição dada por cada um desses x's. Nós vamos fazer isso aqui também no eixo y, ok? E aí vocês podem perceber com isso que da partição
feita em cada um dos intervalos, nós observamos uma nova partição, mas do retângulo. Vocês podem perceber que agora o retângulo ficou particionado em vários retângulos pequenininhos, certo? Em vários retângulos pequenininhos que eu tinha tracejado. Agora vocês podem perceber de forma mais clara que isso aqui realmente é uma partição do retângulo. Vocês podem ver que o retângulo, que era um retângulo grandão, virou um recorte de vários retângulozinhos, né? E vocês podem perceber que cada retângulozinho desse é o que eu estou chamando ali de R e J. Cada retângulo desse é o que eu estou chamando de R e J, né? E ele é dado por um intervalo. Qual? Poxa, ele tem extremos, ele tem um dos lados aqui começando em um certo xi e terminando no xi mais 1. E o outro ele começa num certo yi e termina no outro yi mais 1. Ou j, se for preferir, né? Então, olha só, é como está aí no slide. Ele é um xi menos um xi, cartesiano yj menos um yj, para algum j, para algum i, tá bom? Então, vejam que partição, na verdade, é esse desenho que nós fazemos. Partição é esse conjunto de retângulos, tá? Mas, para facilitar a nossa notação, ao invés de ficar denotando como conjunto de retângulos, eu vou chamar de partição o conjunto dos pares ordenados que definem qual é o final de cada retângulo, como se fossem esses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Obviamente, cada pontinho desses está meio que terminando um retângulozinho, tá vendo? Ó? Então, eu vou pegar os pontinhos representados, cada retângulo eu vou representar por esse pontinho aqui, ou seja, o xi yj, que é o final, xi yj, que é o final do retângulozinho, é o último ponto do retângulozinho, tá bom? Então, ao invés de representar como sendo o retângulo, a partição para mim vai ser o conjunto dos pares ordenados dado por esse pontinho aqui, que está na borda de cada retângulo, tá certo? É só uma forma de representar diferente, mas vocês podem observar claramente que eu estou falando sobre a partição dada por retângulos, tá bom? E aí, para cada xi, yj desse, para cada pontinho desse representando um retângulo da partição, a gente vai denotar por delta de xi a diferença de xi por xi menos 1, ou seja, esse comprimento aqui, isso aqui é o que nós vamos chamar de delta de xi, é o comprimento daqui até aqui, o tamanho desse pedacinho, que é a distância do xi mais 1, de x por xi menos 1, tá certo? E nós vamos fazer a mesma coisa aqui no eixo y, tá bom? Esse daqui vai ser o delta de yj, é a diferença do ponto yj ao yj menos 1, ou seja, é o comprimento disso aqui. Aliás, você sabe que a área desse retângulo é dada inclusive pelo produto desses dois valores, né? Isso pode ser útil pra gente, tá bom? Ok, então isso daqui vocês podem perceber até por esse desenho, pelo slide anterior, que é uma partição de um retângulo no R2, de um retângulo. Bom, nós vamos considerar em R2 um conjunto limitado que vai ser domínio de uma certa função nossa. Conjunto limitado, você sabe o que significa. Você sabe que conjunto limitado, ele não vai até o infinito. Ele, de alguma forma, ele tem um círculo envolvendo ele. Essa é a definição de limitação que nós conhecemos. É como se tivesse um círculo em volta dele, de modo que eu consiga enxergar o desenho todo. Ele não vai até o infinito, como vai o plano, por exemplo. Ele é limitado, né? Então, nós estamos num conjunto desse. Obviamente, você pode perceber que existe, sempre que você tiver um conjunto limitado, se tem um círculo, tem também um retângulo contendo este conjunto D. Ok? Então, aqui está o conjunto D, aqui está o conjunto D, tá bom? E você pode perceber que tem um retângulo que o contém. Tem um monte, tem infinitos, eu estou falando que tem um aí, tem um pelo menos, que eu estou chamando de R. Tá? Então, esse retângulo eu estou chamando de R para a gente poder fazer alguma associação com o que nós falamos anteriormente. Bom, claro, nós vamos pegar esse retângulo R aqui e vamos particioná-lo. Vamos rachá-lo em retângulozinhos e vamos chamar essa partição de P, tá bom? Bom, em cada retângulozinho dessa partição nova que nós fizemos aqui, a gente vai tomar um ponto aleatório, ou seja, um retângulo aleatório. Esse retângulo aleatório, geralmente, a gente denota pelo ponto, né? Que tem extremo nele, o RJ, tá bom? Bom, então tudo isso eu estou contextualizando alguma coisa. Vamos agora pegar uma função definida neste conjunto. Então, uma função que tem domínio num conjunto limitado D. E lembrando que nós fizemos toda uma construção agora. Aliás, nós fizemos toda uma construção sobre a partição
E deixa eu explicar uma coisa que eu acho que não ficou muito bem clara, ou melhor, não ficou correta na minha explicação, que é o seguinte: quando nós particionarmos o retângulo, nós dividirmos o retângulo em pedacinhos, em retângulozinhos, eu estou tomando uma partição qualquer, um retângulo qualquer da partição, que é o R e J. Só que aí, pessoal, eu estou tomando um ponto aleatório dentro do retângulo. Então, aqui em algum lugar, eu vou tomar qualquer ponto que esteja dentro do retângulo, eu vou chamar ele de Rzinho e J. Então, R e J maiúsculo é o retângulo, Rzinho e J é qualquer ponto, é aleatório, é qualquer ponto dentro do retângulo, em particular, podia ser esse aqui, mas qualquer um dentro do retângulo, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Nós temos uma função f definida no conjunto D, que está aqui dentro, ok? E que vai nos reais, ou seja, uma função de duas variáveis reais em valor real. E a partir desta função, então, nós vamos definir a soma de rima. Soma de rima, o que é soma de rima? Bom, dada essa partição, dada essa construção que nós fizemos, nós chamamos de soma de rima de f a uma expressão dada pelo seguinte somatório. Você soma de I de 1 até M, de J de 1 até N, ok? E aí você faz o quê? Você calcula o F do R e J. Ao fazer de 1 até M, de 1 até N, eu estou percorrendo todos os retângulos da minha partição. E em todos eles eu peguei um pontinho R e J, que é o que está aparecendo aqui. Em todos os retângulos da minha partição, há um comprimento ΔXi, há um comprimento ΔYi. Então, o que eu estou fazendo ao percorrer essa função eu estou indo de 1 até M, eu estou indo de 1 até N, e com isso eu estou pegando todos os retângulos da partição. Então, eu estou somando, na verdade, o valor da função num ponto aleatório escolhido ali dentro. Estou ainda multiplicando isso pelo comprimento da base, pelo comprimento da altura de cada um desses retângulos, tá ok? Então, observe que, inclusive, esse valor aqui, delta de xi, delta de yj, nada mais é do que a área do retângulozinho. Então, o que eu estou fazendo? A área do retângulozinho multiplicado pelo valor da função nesse ponto aleatório que eu escolhi. Claro, você deve estar pensando, poxa, a função está definida em D e não em R. O que aconteceria se eu estivesse olhando para uma partição que não tem nenhum ponto de D? Uma partição, aliás, um retângulo da partição que está fora do conjunto D. Bom, caso isso aconteça, você vai definir o valor da função neste ponto R e J, você vai definir o valor da função nele como sendo zero. Tá? Então, se, veja só, o ponto RJ de um dado retângulo na partição não estiver no D, estiver fora do D, você vai definir a função nele valendo zero. Claro, eu só quero que a função tenha valor no conjunto, então se está fora eu zero ela. É basicamente um truquezinho, tá bom? Bom, com relação ainda a essa partição, já que eu tenho vários comprimentos, já que eu tenho várias alturas, todos os comprimentos de todos os quadradinhos, ou retângulozinhos de todas as alturas, eu pego o maior desses valores, o maior de todos os comprimentos, o maior de todas as alturas desses retângulozinhos na partição, ok? Eu vou chamar isso de delta. E aí agora nós podemos definir a tal da integral. A integral dupla da função f no seu domínio, que é D, segundo Riemann, integral de Riemann, tá? Integral de Riemann dupla é dada pelo seguinte, olha só. A gente define com este símbolo, olha, integral dupla. Duas integrais, duas cobrinhas como de integral que você conhece do cálculo 2, uma do lado da outra. Tem um Dzinho pendurado aqui, esse Dzinho inclusive pode vir embaixo se você preferir, tá? E aqui na frente está como lá no cálculo 2 que você deve ter feito. F de xy, dx, dy. F é o valor da função, mas ao invés de aparecer só dx, agora aparece dx, dy, porque está dizendo que o x está variando e o y também. As duas variáveis estão variando. Então esse é o símbolo de integral dupla da função f no conjunto D, que é o seu domínio. Agora, como é que isso é definido? É definido como um limite. Que limite? Limite da soma de Riemann. Só que como assim limite da soma de Riemann? Bom, eu pego entre todas as partições do R, eu tenho um retângulo R aqui, entre todas as partições, de todas as partições, eu faço com que esses comprimentinhos se aproximem de zero. O que eu estou fazendo com isso?
eu estou diminuindo cada vez mais os meus intervalinhos, eu quero que eles fiquem cada vez menores, tanto aqui na horizontal quanto na vertical, e ao fazer isso, eu vou pegar todas as partições em que isso está acontecendo e vou definir o limite disso, o limite da soma de Riemann nessa situação. Caso esse limite, que é muito complicado, você só de imaginar como é que calcula já é muito complicado, né? Poxa, de todas as partições, que coisa absurda, né? Pois é. Se esse limite existir, nós dizemos então que a função, a função f em D ela é integrável e que esse é o valor da integral. Esse símbolo é o valor da integral, mas ele é dado pelo valor do limite. Então veja que a integral sempre gospe para a gente um número, quando feita assim certinho, né? A integral da função no conjunto dela dá um número que é o resultado deste limite. Tá certo? Então, moral da história, o que isso aqui está fazendo? Isso aqui está pegando o valor da função em cada retângulozinho, multiplicando pela altura do retângulozinho, tá? É isso que nós estamos fazendo, só que isso com todos os retângulos, e aí nós estamos pegando entre todas as partições possíveis que estão com comprimentos das suas, com os seus comprimentos e alturas indo para zero, ficando cada vez pequenininho, como se eu estivesse fazendo partições cada vez pequenininhas, retângulozinhos cada vez menores, e aí nesses retângulozinhos cada vez menores eu estou tomando pontos R e J pequenininho, e aí esses R e J estão aparecendo nessa expressão, o comprimento está aqui, e aí o valor desse limite todo vai ser o que nós estamos chamando de integral dupla, claro, quando existir, tá certo? Então chama atenção para você sobre a definição, que é um tanto quanto rebuscada, depende desse conceito de partição. É dado por este limite, entre todas as partições possíveis, a gente faz esse cálculo da soma de Riemann. E aí isso nós denotamos por este símbolo, essa integral dupla de f em D, integral de Riemann, não à toa, a gente calcula o limite da soma de Riemann, não é? E aí, bom, essa função, quando esse limite existe, quando eu posso calcular esse valor, a gente fala que ela é integrável no conjunto D, nem sempre isso pode acontecer, e pode ser que, inclusive, mudando o conjunto, uma função que não era integrável passe a ser, ou vice-versa, e coisa assim. Tá bom? Então depende da função, mas depende também muito fortemente do conjunto onde ela está definida. Só um parênteses aqui, todo esse começo que eu falei de integral de Riemann, ele é muito rebuscado, ele é cheio de símbolos, né? A gente talvez possa, na hora de estudar, é bom que a gente tenha essa noção do conceito, mas eu não preciso me aprofundar nesses detalhes, a não ser que eu queira me avançar um pouco mais nos meus estudos, tá bom? Então, em geral, a gente só precisa saber que a integral dupla, ela tem um significado como sendo o limite dessa soma de Riemann, que é dado entre todas as partições de um certo retângulo que contém o domínio da função. Tá bom? Então é isso. E aí, dizer que uma função é integrável é dizer que a integral dupla em D tem sentido, tem valor, ou seja, esse limite existe. Tá? Bom, para que isso? Para mim não faz sentido nenhum definir um negócio completamente absurdo usando o limite. Bom, tem um significado. A gente nesse curso, a gente apresenta meio que a forma final, mas é óbvio que isso aí é um conhecimento construído, isso tem uma interpretação, e a interpretação principalmente está vinculada com esse conceito de volume sobre o gráfico de uma função integrável. Se nós pegarmos uma função integrável num conjunto D limitado do R2, veja que eu estou sempre tomando aqui com o conjunto D sendo limitado, tá? Eu não vou trabalhar diferente aqui nesta aula. Nós vamos pegar sempre o conjunto D contido no R2 que é limitado e uma função então integrável, ou seja, existe a integral, existe aquele valor, né? Integral dupla do Dzinho do f de xy dx dy. Como calculo? Como calculo aquele limite? Nossa, mas é difícil. Então, nós vamos aprender nas próximas aulas como é que calcula a integral de algumas funções, como a gente faz lá no cálculo 2 também, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que nós queremos, isso que nós temos, esse limite existe, ou seja, a função é integrável. Só que eu estou pondo uma condição a mais, eu estou dizendo que a função é positiva no seu domínio. Então, eu vou fazer um desenho. Uma função que é positiva no seu domínio, quando eu faço o gráfico, então, quando eu faço o gráfico da função f, isso aqui me indica que a função f, ela está lá, mergulhando, ela está lá voando no espaço. Por que você colocou ela aqui em cima? Podia ser aqui embaixo? Tá.
A princípio até poderia, mas aqui eu estou restringindo, eu estou dizendo que o valor da função é sempre positivo. Então ela está do zero para cima. Tá? Então ela realmente está na parte de cima, aqui na parte superior, no hemisfério superior deste desenho. Tá bom? Então, observem que isso daqui, claro, essa função ela está definida num certo domínio aqui, ok? Ela tem um certo domínio que ela é definida, esse é o domínio D dela, o domínio está no chão, mas ela está mandando ali em cima, ok? Bom, ao fazer isso, deixa eu fazer um desenho melhor, que eu acho que ficou ruim e pode atrapalhar a nossa interpretação. Eu vou fazer o domínio como se fosse, inclusive, tipo de um triângulo, tá? Só para a gente poder imaginar melhor e tal o que está acontecendo, tá? Mas não faz diferença. Bom, observe que esse gráfico está lá, é como se fosse uma folha de papel no alto e tal. E aí eu quero, a partir dessa folha de papel, calcular o volume que está abaixo daquela figura, ou seja, o volume dentro dessa figura aqui, tá? Então vocês estão vendo uma coisa tridimensional e ali, então, aqui dentro eu quero saber o volume dessa coisa. Vocês já podem perceber o tipo de interpretação que isso tem, né? Se eu tivesse uma folha aqui perfeitamente paralela ao chão, aqui quisesse calcular o volume abaixo dela, eu estou calculando o volume de um paralelepípedo. Eu podia pensar em outras figuras também, querer calcular a figura abaixo deste gráfico, enfim, seja lá qual for o gráfico da sua função. Então nós podemos fazer isso. Se nós tivermos o gráfico, lembrando que é só essa parte aqui em cima, ou seja, o conjunto dos pontos x, y, z em R3 tais que o x e y está no domínio, então eu peguei um ponto aqui em cima, é óbvio que o x, y ele está no domínio, então aqui é um ponto x, y aqui ele tem um certo x, bom, deixa eu fazer aqui é o x, aqui é o y, enfim. Mas é claro que ele tem uma terceira coordenada z, que é a sua altura, aqui em cima, tá bom? E de modo que o z, aqui tem um erro, de modo que o z seja igual a f de xy, aqui está escrito errado, né? De modo que o z seja igual ao f de xy, ou seja, a imagem. Tá bom? Agora, o que eu quero calcular é o volume abaixo do gráfico. Aí sim é o que eu quero calcular isso aqui. O que eu quero calcular é o valor de, se eu variar o z do zero, da altura zero até lá em cima, eu formo uma figura tridimensional que ela tem um preenchimento, ela tem volume. Qual é o volume? Bom, o volume do gráfico da função, ou seja, o conjunto dos pontos que estão no gráfico ou abaixo até esse limite, é o que nós podemos calcular com a integral dupla de f de d. Então, a integral dupla tem exatamente essa interpretação. Ela é o volume abaixo do gráfico da f. Abaixo do gráfico da f, ou seja, dessa figura. Gráfico é só a folhinha de papel. Volume abaixo do gráfico é toda a construção, toda a torre que você tem até chegar lá em cima a partir do chão. Ok? Então, fica muito atento a isso. O volume abaixo do gráfico até o chão é o que nós calculamos exatamente por esta definição, que é a integral dupla de f. Tá bom? Se você tiver até com oportunidade, tiver alguma curiosidade, pode voltar nos slides anteriores, no começo da aula, e tentar entender por que isso aqui faz sentido ser o volume, sendo que a gente considera volume lá, quando a gente aprende geometria espacial, como tendo alguma coisa a ver com a área da base, com a altura. Será que tem alguma interpretação similar? Bom, se você dá uma observada lá na soma de rima, ela traz dentro de si esse conceito, ok? Mas nós não vamos entrar nestes detalhes, porque esse curso realmente ele tem outro foco. Ele tem um foco com que a gente aprenda a calcular as integrais e não entender exatamente o que tem por trás. Nosso foco é calcular as integrais, tá bom? Vamos caminhar então nesse sentido. Antes, então, eu quero fazer um exemplo para a gente entender o que está acontecendo a respeito desse cálculo de volume baixo de gráfico e coisa do tipo. Se eu tiver uma função constante, num domínio do R2, então vamos pensar num domínio que seja um retângulo, tá? Então, vou pegar um retângulo, lembrando que o nosso retângulo ele tem lados paralelos às bases, ok? Então, aqui está o nosso retângulo. Esse é o retângulo que aí eu estou denotando por retângulo D, que é o cartesiano de AB por CD. Eu não vou encher com essas notações aqui, mas aqui está o AB e aqui está o CD, ok? E aí, a partir disso, eu vou pegar cada ponto desse e mandar no mesmo valor K. Eu vou mandar no mesmo valor K ali pela função.
ok? Então isso aqui vai estar lá em cima, todo mundo está indo no mesmo valor, todo mundo está indo no mesmo valor K. Ou seja, todo mundo está indo numa mesma altura K. Aqui vai ser difícil de você perceber isso, não sei. Mas todo mundo está indo numa mesma altura K. Todo mundo aqui está indo na mesma altura K. Todo mundo está nivelado aqui, como se fosse um telhadinho paralelo à base. Tá bom? Então aqui nós temos o gráfico da F. O gráfico da F. O gráfico da F é o conjunto de todos os pontos x, y, z, em que x, y está no retângulo, mas o z é igual a k. Ok? Então, todos esses pontos que estão aqui são da forma x, y, k. X, y está aqui embaixo e o k está fixado. Ok? Então, ele está paralelo à base, bonitinho. Tudo bem? Claro, quando você faz isso, você observa, obviamente, um paralelepípedo reto retângulo aqui desenhado, não é? Então, a integral dupla nos permite calcular o volume deste paralelepípedo reto retângulo. Que interessante, não? Vamos fazer isso? Será que dá para fazer só com as definições que nós temos? Com algum esforço dá. Olha só, vamos calcular então o volume abaixo do gráfico e acima do domínio, ou seja, deste paralelepípedo reto retângulo. Vamos lá, vamos calcular esse volume. Primeiro, a gente sabe que o volume dessa figura abaixo do gráfico da função é dado pela integral dupla da função dx dy. A função é fixa, ela é constante igual a k, ok? Bom, então eu vou olhar agora para este retângulo aqui do meu domínio, vou particioná-lo por uma partição P qualquer, a princípio com pontos x e xj e variando de 0 a m, j de 0 a n, na verdade de 1 a m e de 1 a n, tá? E para qualquer pontinho em qualquer retângulo dessa partição, se eu pegar um retângulo qualquer dessa partição e pegar um pontinho dentro dele, igual a gente estava fazendo antes, é óbvio que o valor da função nesse ponto vai ser k. Todo mundo que está aqui tem imagem igual a k, tá certo? O f de todo mundo aqui é k. Então, por mais que eu particione e corte esse negócio, cada pontinho que eu pegar, ele sempre vai ter imagem k, ok? Bom, então agora eu posso pensar em calcular esse limite. Se é que ele existe, mas vamos ver se a gente consegue calcular o limite da soma de Riemann. Bom, o limite da soma de Riemann, o valor da função é k. O delta de xi, vocês sabem, é xi menos xi menos 1. O delta de yj é yj menos yj menos 1, por definição. Tá bom? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, como o k é constante, eu vou tirar ele para fora do somatório e eu vou separar todo mundo aqui que depende do i no primeiro somatório e todo mundo que depende do j no segundo somatório. Tá claro? E aí você pode perceber o seguinte, à medida em que o delta se aproxima de zero, ou seja, o comprimento se aproxima de zero. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? O que eu estou fazendo aqui? Não interessa se eu estou indo para zero ou não, mas o que interessa é que eu estou somando de x0, aqui, bom, de x0, x1, x2 até xn, por exemplo, x3, eu estou fazendo a diferença x3 menos x2, x2 menos x1, x1 menos x0 e somando isso tudo. Se você fizer isso, pessoal, olha só, soma x1 menos x0 com x2 menos x1 com, por exemplo, x3 menos x2. Só isso, só isso. Só para a gente entender o que está acontecendo. Quando você faz isso, você vai observar que o seu x1 cancela com esse menos x1, que o seu x2 cancela com esse menos x2, e o que vai sobrar nessa expressão é o último, x3, menos o primeiro, x3 menos x0. Se você fizer isso, então, para qualquer m, você vai perceber que isso aqui vai dar xm menos x0, e xm é um extremo do intervalo, x0 é o outro. Aqui a mesma coisa, você vai estar com yn menos y0, depois de fazer toda essa soma, esses cortes vai ficar o último menos o primeiro, e aí o último é um dos extremos do intervalo e o primeiro também, então aqui, pessoal, vai dar b menos a. Aqui vai dar o quê? d menos c. Bom, então eu estou com o limite de k vezes b menos a vezes d menos c, ninguém depende do delta. Isso aqui não dependeu da partição, era fixo mesmo, e isso acabou dando k vezes b menos a vezes d menos c. Veja que isso faz sentido. K é a altura.
K é a altura desse paralelepípedo reto retângulo. B menos A é o comprimento disso aqui, ó. É o comprimento é o comprimento mesmo da base, a largura, se você preferir. E aqui é a outra dimensão, a outra medida, o outro comprimento que seja, que é D menos C. Ok? Então, isso aqui, de certa forma, é aquilo que nós falamos assim. Quando eu quero calcular o volume de um paralelepípedo reto retângulo, o que eu faço? Eu pego a área da base, que é dada por comprimento vezes largura, e multiplico pela altura. Pois é exatamente isso que está mostrado aqui. Você vai falar assim, mas eu já sabia disso. Você podia saber disso aqui, você podia saber que o volume do paralelepípedo reto retângulo era assim, mas possivelmente porque você aprendeu a fórmula. Aqui, de certa forma, está demonstrado que isso faz sentido. Demonstrado que o volume do paralelepípedo reto retângulo é a área da base vezes a altura. Tá certo? Você não vai precisar desenvolver exemplos como esse, completamente rebuscados, em que usa o limite da soma de Riemann. Fiquem tranquilos, tá? Esse foi apenas um exemplo para vocês entenderem como é que a gente calcularia apenas usando o limite. Mas tem uma série de outros exemplos em que isso não é trivial, isso não é tão fácil, e a gente vai calcular, então, de jeitos mais interessantes. As próximas aulas vão nos mostrar como é que a gente faz isso. Tá bom? Então, a conclusão desse exemplo é que o volume do gráfico abaixo de uma função constante, ou seja, a integral dupla de k dx dy sobre d, em que d é um retângulo, é dado por altura vezes largura vezes comprimento, área da base vezes altura. Tá bom? Bom, para a gente avançar agora, eu só quero que a gente entenda um pouquinho que às vezes, uma função não é integrável. A gente viu que para a função ser integrável, aquele limite tem que existir. E saber se uma função é integrável deve dar um trabalho danado, né? Se fosse ter que demonstrar toda hora que aquele limite existe. Vamos avançar aqui para que a gente economize tempo, para que a gente entenda olhando para uma função quando é que ela é integrável ou não. Vamos tentar avançar nesse sentido. Para isso eu vou definir aqui um conceito novo. Até tem algo similar nos reais, mas é muito mais interessante do R2 para frente, que é o conceito de fronteira de conteúdo nulo. Para isso eu quero relembrar rapidamente alguns conceitos com você. Eu vou escrever aqui algumas coisas mais formais, mas o desenho vai te mostrar melhor. A gente sabe que uma curva no plano, então uma curva em R2, na verdade, é alguma coisa assim, você sabe, né? É uma curva no R2, não precisa necessariamente ser bonitinho, podia se cruzar no meio e depois voltar, enfim. Isso é uma curva no R2, né? É um desenho. É o desenho de uma curva. Mas isso tem uma interpretação através de uma função. Isso aqui é o seguinte. É uma função, na verdade, a imagem da função gama que sai do intervalo fechado AB. Então, você tem lá a reta real. Você pegou um intervalo fechado AB nessa reta. Você pegou lá. E aí, para o ponto A, você definiu a função gama que vai no começo da curva. Então, esse aqui, o gama de A acaba indo ali no começo da curva. O gama de B acaba indo no final da curva. E para cada ponto T aqui no meio, você associa a algum outro ponto na curva, que é o que a gente chama de gama T. Então, para cada ponto entre A e B, você acaba parametrizando essa curva. É basicamente isso que está acontecendo. Portanto, curva, do ponto de vista formal, é uma função que vai de um intervalo fechado da reta no R2 e que dá uma figura como essa, por exemplo, aqui. Tá bom? Então, você pode observar que essa função depende de um mesmo parâmetro t. Bom, por exemplo, a circunferência. A circunferência eu posso parametrizá-la assim se eu definir, por exemplo, um intervalo se eu definir um intervalo de 0 a 2π, por exemplo, eu posso parametrizar a circunferência se eu usar a função gama como sendo cosseno t seno t, que é exatamente o que nós fazemos no círculo trigonométrico. Tá bom? Bom, mas fica com a ideia de que curva é um traço que é a imagem dessa função, tá bom? A gente vai falar que essa curva ela é de classe C1, caso as funções que estão sendo usadas aqui para definir cada parâmetro, a primeira coordenada e a segunda, sejam funções de classe C1 lá nos reais. Função real de classe C1, você lembra o que significa? Função contínua e derivável, a primeira derivada contínua. Tá? Ou seja, ela é bonitinha, tem a primeira derivada contínua. O desenho.
O traço da curva, que muitas vezes nós chamamos de curva, também pode ser talvez melhor chamado de caminho, tá? Ou mesmo traço de gama. Já que curva, de certa forma, é a função, a gente está só denominando diferente, mas eu posso chamar isso aqui de curva também. Melhor para a gente entender, tá? Você conhece curvas? Claro que você conhece. Você conhece um monte. Os segmentos são curvas. Os segmentos são curvas. As elipses são curvas. Os gráficos de funções reais são curvas, desde que eles sejam limitados. O que importa é que seja limitado, tem um começo, tem um final. Os círculos são curva, fechando ou não, né? Coisas assim são curvas. Enfim, você conhece um monte de curvas. E eu posso também fazer a união dessas coisas. Eu posso pegar e juntar essa elipse com essa circunferência, depois grudar e puxar um segmento. Isso ainda continua sendo uma curva de classe C1, que são as que nós vamos precisar. São as bonitinhas, tá bom? Bom, agora vamos tentar voltar para o nosso problema, que eu fiz apenas uma abstração necessária. Se nós pegarmos o subconjunto do R2 qualquer D, nós chamamos de fronteira. Lembra o que é a fronteira? É o conjunto dos pontos em que ao redor dele, perto dele, tem pontos de dentro e de fora do D. Por exemplo, eu vou ter que apagar essa figura aqui, já que nós entendemos já o que é uma curva. Então vamos pegar um conjunto D no R2. Se eu pegar um conjunto D no R2, quando eu faço assim, né? Conjunto D no R2, você sabe que fronteira é o conjunto dos pontos que estão aqui, na borda. O que isso significa? Se eu olhar pertinho dele, ou seja, num círculo perto dele, tem pontos de dentro e tem pontos de fora. Essa é a definição que nós fizemos algumas aulas atrás sobre fronteira. Bom, então fronteira, na verdade, nesse desenho, a gente sempre interpreta como sendo a bordinha, né? A gente fala que ela tem, que um conjunto D tem fronteira de conteúdo nulo se essa fronteira for uma união finita de curvas de classe C1, ou seja, se ela for uma união de curvas bonitinhas como essa. Esse desenho que eu fiz é um desenho típico de um conjunto D com fronteira de conteúdo nulo, porque você pode observar que a sua borda, a sua fronteira é esta curva aqui, e esta curva naturalmente pode ser vista como sendo o gráfico de uma função real. Enfim, você pode perceber que não há problemas nessa curva. Ela é bonitinha, ela é contínua, ela não tem cortes, picotadas, ela é bonitinha, né? Se eu tivesse pensado num círculo também, olha, a borda é a circunferência. Se eu tivesse pensado numa elipse, a parte de dentro do D, o conjunto D como sendo toda a parte de dentro, mas qual que é a borda? A borda é só a bordinha aqui, só esse cantinho, essa fronteira, tá bom? Podia ter feito alguns desenhos assim, né, mais ameba, também, desde que não tenha bico, né? Desde que ela seja bonitinha, suave, assim, não tem muitos cantinhos, é uma função que nos serve. É uma função. É um conjunto que nos serve. Um conjunto como esse é realmente o que nós falamos de conjunto com fronteira de conteúdo nulo. Muitas definições, né? Mas veja que a interpretação é mais trivial. A interpretação é os conjuntos que a gente costuma ver por aí, que são limitados, bonitinho, tem as bordas suaves, contínuas, tá? Não tem bico, não tem quebra. Bom, por exemplo, quais são os conjuntos que a gente acaba usando por aí mais frequentemente, que tem fronteira de conteúdo nulo? Esse conjunto, o conjunto dos pares x, y e R2 tais que x² mais y² é menor que 1. Você sabe o que é isso? É o círculo centrado na origem de raio 1, só o círculo em si, né? Se a gente pensar só no círculo em si, você vai falar assim, poxa, mas a borda está fora, né? Quando eu escrevo assim, x² mais y² menor que 1, eu estou querendo só os pontos de dentro. Não tem problema. Por mais que a fronteira, por mais que a borda esteja fora, ela continua sendo a fronteira. Mesmo que os pontos da fronteira não pertençam ao conjunto, a fronteira continua sendo esse aqui. E essa fronteira, no caso, é uma circunferência. Circunferência nós sabemos que é uma curva suave, é uma curva de classe C1. Tá bom? Então é um exemplo. Círculos, quaisquer círculos têm fronteira de conteúdo nulo. Retângulos também têm fronteira de conteúdo nulo.
Conjuntos dos pontos interiores de uma elipse. Elipses são também conjuntos de fronteira com conteúdo nulo, tá? Então a gente costuma trabalhar muito com esses tipos de conjuntos e todos eles têm o que nós precisamos, que é a fronteira de conteúdo nulo. Para dizer o seguinte para você, que é o resultado desse teorema, agora sim eu vou para o mais importante. Quando é que uma função é integrável? Bom, eu vou te dar uma condição muito boa para que ela seja integrável. Se você tiver um conjunto no R2, se o domínio de uma função no R2 for um conjunto limitado, com fronteira de conteúdo nulo, aqui um monte de exemplos, Então você tem um conjunto limitado com fronteira de conteúdo nulo, se uma função definida nesse conjunto D, em R, uma função de duas variáveis, ela é contínua e limitada. Uma função contínua nós sabemos o que é. Limitada, ela tem máximo e mínimo globais. Então a função é integrável. Opa! Então essa é uma boa ideia. Eu tenho uma condição boa para que a função seja integrável. Qual é a condição? Que a minha função seja contínua, tenha máximo e mínimo, ou seja, seja limitada, e o domínio dela é um domínio bonitinho, né? Nós podemos pensar um domínio que é um conjunto limitado com fronteira de conteúdo nulo, por exemplo, um círculo, por exemplo, um retângulo, por exemplo, uma amebinha bonitinha, assim, com fronteira redondinha, por exemplo, uma elipse. Tudo isso serve como domínio interessante para usar nesse teorema. Então, tem que ser um conjunto limitado, portanto, aqui não pode ser o próprio R2, porque não é limitado. Tem que ser limitado e a fronteira tem que ter conteúdo nulo. Quer dizer, a fronteira é praticamente desprezível. Se eu tirar ela ou não tirar, para fins de integração não vale nada. Quer dizer, com borda ou sem borda, a área dessa figura continua sendo a mesma. A área do círculo com borda ou sem borda é a mesma coisa, não é? Então, basicamente, é isso que eu quero. Que a borda não interfira na área da figura. Ok? Então, seja um conjunto limitado com fronteira de conteúdo nulo D. Ok? Esse conjunto D é o domínio da nossa, tem que ser o domínio da nossa função. Se essa função for contínua e limitada, então você pode concluir que essa função é integrável. Nós não vamos fazer, é claro, vocês estão vendo que o tanto de conceitos que estão envolvidos aqui, todos eu estou tratando de forma muito superficial. A gente precisaria entender muito bem todos esses conceitos a fundo para demonstrar direitinho isso aqui, mas nós vamos omitir, mas tem nos livros texto também de cálculo, tá bom? E vamos fazer aqui rapidamente um exercício. Vamos mostrar que essa função f aí é integrável. Essa função é integrável. Bom, observe só, que função é essa? F de xy igual a x mais y. X mais y, isso aqui é uma soma do x com y. Isso aqui é uma função polinomial, né? E função polinomial a gente sabe que é contínua, a gente lida toda hora com polinômios e nunca deixou de ser problema. Isso aqui sempre é uma função contínua, com derivadas sempre contínuas. São as funções mais bonitinhas que nós temos aí para trabalhar no nosso cotidiano, né? Então são contínuos. Só que qual é o domínio? O domínio é todo R2? Se fosse todo R2, esquece, não vamos integrar aqui não. Não, é um domínio limitado. Aqui, ó, é o conjunto dos pontos x, y e R2, tá? Esse aqui satisfaz essas propriedades aqui. Vamos entender isso aí? Vamos entender isso aí? Que raio de conjunto é esse? Qual é o domínio? Então, vejam só, nós estamos olhando para o domínio. O domínio está no R2, está no plano. Então, vamos pensar no plano. Então, aqui, x, y, esse é vamos buscar o nosso domínio. Quem é o nosso domínio? É o conjunto dos pontos. Primeiro, observa aqui da direita que é mais fácil. O x está variando de 0 até 1. Então, o x está variando de 0 até 1. Então, começamos por aqui. E o y está variando de x² até 1 mais x². Vamos pensar uma coisa. Y igual a x², você sabe que é uma função de segundo grau, cujo gráfico é esta parábola aqui, que no 1 vai no 1. Não é? Tá aqui. Tá. Ela continua para cá, mas vai nos interessar apenas a parte de cá. Tá bom? E esse y, ele também está relacionado, ele está abaixo de 1 mais x². Espera um pouquinho. Y igual a 1 mais x². 1 mais x² também é uma parábola, só que ela começa aqui. Ela começa aqui. Ela vai continuar aqui também, mas ela começa aqui. Ok? Será que essas duas funções, essa daqui que está em preto e essa que está em azul, será que elas se interceptam ou não? Bom, para a gente ver se elas se interceptam, eu igualo as duas.
x² é igual a 1 mais x², e aí quando eu faço isso eu observo que x² cancela, fica 0 igual a 1, e 0 igual a 1 é um absurdo. Então quer dizer que essas funções elas não vão se encontrar, tá ok? Então a função 1 mais x² ela está indo para lá, a x² ela está indo para lá, e elas nunca vão se encontrar, elas podem até chegar pertinho uma da outra, mas elas nunca vão se encontrar nem ali nem aqui, tá bom? Então se você observar bem para essa figura, você vai ver, poxa, isso aí eu consigo integrar essa função? Será que eu consigo fazer alguma coisa com essa função? Bom, você vai perceber que olhando assim teria problema, né? Olhando assim nós teríamos algum problema. Bom, teríamos problema. Acontece, pessoal, acontece que não. Acontece o seguinte, esse desenho não vai ficar bom. Esse desenho não vai ficar bom. Essa função eu vou ter que travar ela no 1. E no 1 ela vai valer quanto? Me permitam refazer o desenho aqui, não vai ficar bom, mas tudo bem. Essa função aqui, no eixo y, quando eu mando o x igual a 1, isso aqui fica 1² mais 1, acaba indo no 2. Ok? Essa função ela poderia estar infinito, só que eu estou travando de 0 até 1. Então se eu estou travando de 0 até 1, então eu já posso deixar esse cônjuto limitado. Vamos tentar entender. Eu quero que o x esteja entre 0 e 1, bom? E eu quero que o y esteja entre x² e 1 mais x², ou seja, esteja entre o gráfico da função de baixo e a função de cima. Então aqui no 0 ela está entre esse ponto e esse ponto. Aqui, se eu andar um pouquinho mais para o lado, aqui está entre esse ponto e esse ponto. Se eu andar um pouquinho mais para o lado, está entre esse ponto e esse ponto. Estão percebendo? Quanto mais eu vou andando para lá, eu vou percebendo que o conjunto de pontos desses intervalozinhos aqui é exatamente o conjunto de pontos dados pelos y aqui que nós temos. E se você perceber, então, o conjunto D que nós temos é todo o conjunto de pontos dentro desta figura. Tá bom? Então, esse é o conjunto D que nós temos. É o conjunto de pontos dentro desta figura. Tá aqui o nosso D. Esse aqui é o nosso D. Ok? Entendeu? A brincadeira? Então, isso aqui é claro com um exercício de geometria analítica, né? Nós temos aqui duas funções, nós estamos limitando de 0 a 1. Essa figura formada é exatamente o conjunto limitado. Não é um conjunto limitado, você está vendo ele inteirinho na sua tela. Se fosse até o infinito, não seria limitado. Mas como eu travei até 1, você está vendo ele inteirinho aqui. Então, ele de fato é limitado. Mais do que ser limitado, ele tem fronteira de conteúdo nulo. Olha a fronteira dele aqui. A fronteira é isso, isso, isso e isso. Segmento, segmento, gráfico, gráfico. Unindo segmentos, gráficos de função, unindo figuras de curvas de classe C1, curva de classe C1, curva de classe C1, curva de classe C1, curva de classe C1, unindo elas, eu tenho o quê? Uma fronteira de conteúdo nulo, eu tenho um conjunto de conteúdo nulo, tá bom? Então, de fato, este domínio da função, ele tem fronteira de conteúdo nulo, é limitado, a função que nós temos é contínua, é limitada, mas é limitada? Claro que é limitada, pessoal. É limitada porque o próprio domínio é limitado, né? Como o domínio mesmo em si é limitado e a função é contínua, a função também vai ser limitada. Você vai perceber que abaixo ela vai ser... Vejam que ninguém é menor do que 0 nessa função. O menor ponto que você vai encontrar aqui é 0. E o maior ponto que você vai encontrar aqui, se eu não me engano, é 1 mais 2, que é 3. Tá? Então você vai perceber que essa função está toda entre 0 e 3, não é difícil de perceber. Ok? Então, eu acho que é isso, mas não é difícil de perceber que ela é limitada, mas eu acho que o mínimo é 0 e o máximo é 3. Enfim, de fato, então, como a função é contínua e limitada, a gente está num conjunto limitado com fronteira de conteúdo nulo, então essa função ela é de fato integrável. Tá bom? E para a gente fechar essa aula, pessoal, eu gostaria apenas de enunciar, porque a partir da próxima aula nós vamos começar a buscar como calcular funções, né? Porque assim está muito difícil. O objetivo dessa parte da aula agora foi mostrar para você quando uma função é integrável. Para dizer assim, olha, sabe aquelas funções do seu cotidiano? Pois é. Aquelas que são contínuas e que são limitadas? Pois é. Elas são integráveis desde que o seu domínio seja algo limitado, com fronteira bonitinha, fronteira união de curvas suaves, tá bom?
E aí, então, como eu estava dizendo, antes da gente fechar essa aula, eu só queria lembrar você que aqui para a integral dupla também vale uma série de propriedades similares àquelas que valia já quando você estudou a integral de função real. Se você tiver duas funções f e g integráveis no mesmo conjunto D do R2, denota por K uma constante, a gente tem algumas propriedades. Por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais? Sim. Se eu tiver duas funções somando, eu posso separá-las em duas integrais, desde que elas estejam, vejam só, no mesmo domínio. Ok? Ah, se eu multiplicar uma função por uma constante, a constante sai para fora? Sim. Bem como lá no primeiro cálculo que você viu. Outra coisa, se a função f é menor ou igual à função g, a integral da f é menor ou igual à integral da g? Sim. Se a função f sempre está abaixo da função g para todo x e y no domínio, então a integral, o valor da integral vai estar abaixo, uma vai estar abaixo da outra. O que mais? Como consequência desse item de cima, se a função sempre for positiva, é claro que a integral vai ser positiva também. Tá bom? Outra coisa, se o meu D tiver conteúdo nulo e na verdade ele for a própria fronteira, a integral dá zero. Como é que é o negócio? Essa propriedade ela diz muita coisa. Se você tiver com um conjunto assim, né? Isso aqui é um conjunto D no R2. A princípio, pensando com ele todo inteirinho aqui. Você sabe que a integral dupla, como nós percebemos mais cedo, tem a ver com o volume acima desse gráfico. Bom, acontece que se o meu D no conjunto não tiver a parte de dentro, se o meu conjunto D for só a fronteira, se o meu conjunto D for só a fronteira, quando você vai fazer volume, você vai fazer um volume de uma coisa que é vazia, não tem nada dentro, você está fazendo o volume da casca. E isso não tem volume, isso tem área, não tem volume. O volume, ou seja, a integral é zero. Ou seja, se eu integrar apenas na fronteira, essa fronteira tendo conteúdo nulo, então a integral é zero. Olha que interessante, vejam só, se eu integrar apenas na fronteira, a integral é zero. Se eu integrar com a parte de dentro, aí já é outra história. Pode até dar zero, mas não necessariamente. Tá bom? Pode ser que eu queira mudar o domínio também. Se eu tiver o meu domínio como sendo a união de dois pedacinhos, D1 e D2, D1 e D2 estão grudadinhos, eventualmente estão grudadinhos até por uma curva, mas você pode perceber que D1 e D2 não se sobrepõem. Quando isso acontece, a integral de f em D é a soma da integral aqui com a integral aqui, de D1 com D2. Ok? Se acontecer uma situação como essa, em que eu pego o D e divido em dois pedaços, esses pedaços não se sobrepondo, é basicamente isso que está escrito aqui na frase de cima, então você pode calcular a integral disso aqui como sendo integral aqui e aqui, quer dizer, eu calculo em cada uma das partes do meu desenho e depois eu somo. Só que fique atento para o que eu acabei de dizer, não tem sobreposição suficiente. Se eu tivesse assim, olha, aqui é o meu D1, e aí você percebe que o D2 passa um pouquinho assim por cima, não tem só uma margem, aqui teve a margem junto, tudo bem, mas não passa um pouquinho por cima, aí eu já não posso fazer isso. Se tiver uma parte aqui, uma parte densa aqui de sobreposição de um para outro, eu não posso usar essa propriedade. Para usar essa propriedade, está escrito aqui que a intersecção tem que ter conteúdo nulo, ou seja, a intersecção tem que ser no máximo uma curvinha, uma coisa assim. Tá bom? Então, se a função eu consigo integrar aqui, quando eu faço a integração aqui e aqui, somo, você vai ter a integração dela em D todo. Ok? Então, essas são algumas propriedades as mais importantes que você certamente vai precisar no decorrer do curso. Tá ok? Então, pessoal, com isso aqui nós terminamos essa aula introdutória. Um tanto quanto rebuscada de conceitos, eu sei, mas eu gostaria que você gravasse, que você ficasse com algumas mensagens centrais. A interpretação, a definição de função integrável, como tendo uma interpretação principal de que eu quero calcular o volume abaixo do gráfico de uma função positiva. Então, isso é uma das informações que você tem que guardar. A forma como a gente usou, soma de rima, não interessa tanto, mas interessa saber que nem sempre uma função é integrável, mas para ser integrável a definição tem que valer, tem que existir aquele limite.
que não interessa, né, exatamente o limite em si, mas nós vimos um critério nessa aula que nos permite, mesmo sem fazer toda aquela contaiada, saber se a função é integrável ou não. Não necessariamente ainda calcular o valor, mas simplesmente saber se ela é integrável ou não. Qual é esse critério? A fronteira do domínio tem que ter conteúdo nulo, o domínio em si tem que ser limitado, a função tem que ser limitada e a função tem que ser contínua. E aí nós então, que é o nosso cotidiano, principalmente dos exercícios que aparecem no curso, aí sim você pode integrar as funções. Tá? E por fim nós vimos as propriedades, algumas propriedades que você vai usar no decorrer do curso. Tá bom? Então, desejo a você bons estudos e até a próxima aula, onde aí sim nós vamos aprender a calcular coisas com integral dupla. Aí começa a ficar mais interessante, tá bom? Até a próxima, pessoal!